época de promoções passou e os caras aproveitou pra caramba. E um dos caras que mais aproveitou foi simplesmente Renato. E ele aproveitou muito bem, comprou aqui uma horinha deste manhua com 7 conto. Então fica inscrito para não perder essas promoções maravilhosas. Então, acontece e é isso aí. Foi promoção relâmpago, podes ver como é que era na aba comunidade, mas isso aí já passou. Mas quem inscreve futuramente pode ter uma próxima, então já estás preparado. Então vamos ver aqui este manhua e só bora. Aquilo que eu mais temia aconteceu. O meu vô veio a falecer. Parece bonito. E não só isso, ele foi cortado ao meio. Foi desta maneira. É verdade, canal novo, né? Deixa eu ver qual é o nome do canal. Mangáticos. Que ele morreu. Mas o que mais me deixava assustado era que as lágrimas não escorriam. E nem sequer o sentimento de tristeza se passou pela minha cabeça. Ele era a única Não, tristeza é bizarro. Eu já senti isso de não conseguir chorar com a morte de um parente. Já passei isso. Eu queria chorar, eu senti muito culpado por não chorar e não consegui chorar. Mas já passei. Tava com uma profunda tristeza, uma pessoa que eu adoro muito e só foi. Mas realmente... Então, diante disso, que tipo de ser humano terrível eu sou? É, meu povo, agora o bagulho daqui pra frente, vocês vão ver o que é protagonista de verdade. Eu encontrei essa obra aqui esse tempo atrás, eu tava lendo nas férias, e eu achei ela muito massa, por isso que eu tô trazendo ela aqui pra vocês. Mas a única definição que eu falo é, esse protagonista faz o que os outros deixam de fazer. Só presta atenção. Como assim? Voltando pra história, o prota estava tipo levando uma erva de conexão espiritual para o seu avô. E seu avô declarou que ele tinha feito um bom trabalho. E pelo seu tamanho, eles poderiam até receber 5 niangues por ela. E o prota acrescentou que também havia uma toca de raposa por perto, onde ele encontrou a erva, mas a mãe não estava lá, apenas os filhotes. E ouvindo isso, o avô dele perguntou, então, você matou os bebês? E o prota respondeu que não, por que ele faria isso? Afinal, a mamãe raposa ficaria muito triste se voltasse e descobrisse que seus bebês foram mortos. E mas é comida, ué. Falou para ele deixar se... Pera, dá pra comer raposa? Agora eu tô parando pra pensar, acho que não, né? Acho que é melhor não. Assunto de lado e preparar o jantar. Mas ele ainda tinha algo a declarar. Jeong, você pode me prometer algo? A real natureza que você esconde, por favor, nunca revele a ninguém. E lembrando dessas palavras, o prota declarou, eu sinto muito, vovô, mas eu acho que não serei capaz de cumprir a promessa. É assim, somos transportados ao condado de Zongyang, onde uma carroça estava levando vários prisioneiros. E claro, eles faziam isso bem no meio da cidade, diante de várias pessoas, para que cada um observasse seus rostos. Ah, e também humilhá-los da pior forma possível. Porém, eu acho que não é só por isso. Eu acho que, na minha opinião, é para servir de exemplo para mais ninguém fazer. Tipo, ó, esses caras aqui fizeram posta. Se não quiser fazer isso, irmão, vira tá aí e não faz essa posta também, não. É basicamente isso. Interessado em minha opinião. Prisioneiro em específico. É um dos carinhas que estava observando comentou. Ele é bem jovem, deve ter quase a mesma idade que o jovem mestre. E ouvindo isso, o acompanhante dele respondeu que ele não deveria subestimá-lo só por ser jovem, pois provavelmente ele era o pior de todos aqueles prisioneiros. O que fazia sentido, já que ele tinha uma carruagem inteira apenas para ele. Porém, o acompanhante daquele carinha declarou que ele não deveria ficar surpreso com aquilo, mas sim com a quantidade de pessoas que ele matou com apenas uma foice, que até lhe deu o apelido de demônio assassino da foice. Mas voltando pro assunto que os dois estavam ali, o Respeito nessa altura era muito OP, era uma das coisas que mais levava a aura. O acompanhante lhe perguntou o que ele queria pedir dessa vez. E o carinha com um chapéu parecendo um samurai declarou que queria contratar alguém, especificamente um jovem cuja morte não importaria a ninguém. E falando sobre isso, alguém recebe uma pedrada, onde as pessoas declaravam que ele merecia mais do que punição divina. E olhando um pouco mais atentamente, eu quero entender a situação. As pessoas estavam vindo pra cima dela. O que aconteceu? Ela é psicopata mesmo? O avô dela tava enganado? Eu tô tentando entender. O mangá acho que tá se propondo a fazer um clima de mistério pra nós termos um plot twist, mas não sei. Parece que ele nem precisaria procurar. E diante daquilo, eu não tinha mais nada pra pedir pra aquele carinha. E assim ele foi simplesmente embora sem dizer mais nada. Porém, que nem eu disse, ele finalmente tinha encontrado um candidato perfeito. E assim, um tempo depois, somos transportados ao castelo interno do condado de Zongyang. E era lá que o nosso protagonista era mantido. E nessa situação, a única coisa que passava na sua mente era: ah, eu me apreciei demais. Aquele maldito verme era impressionante. E o verme que ele tava falando, esse carinha aí, com um chapéu todo furado, não sei bonitaço. Por que o chapéu, mas tudo bem. Comentando que estava... Ah, é trabalho, pô. Tu vai conseguir fazer isso? Eu não consegui chegar nem nesse ponto. Eu, na minha opinião, acho
acho isso se absurdo. perguntando sobre quem estava o seguindo, mas ficou bem surpreso que era só um pirralho qualquer. Porém, mesmo assim, ele não teria piedade. E diante desse carinha aí, o Prota só pensava que ele era um monstro. Ah, e mais uma informação, esse cara aí foi quem matou o avô do Prota. No entanto, como ele era diferente dos outros, ele acabou com o Prota antes mesmo que ele pudesse fazer algo. E mesmo que o Prota lutasse com ele de novo, o resultado seria o mesmo. Ele não conseguia pensar Precisa de treinamento. Bora treinar, irmão. Ele. Ou melhor, faltava apenas uma coisa para ele: as artes marciais. Será que se ele aprendesse as artes marciais, ele seria capaz de derrotá-lo? Mas depende da arte, se a arte é convergente, se a arte é boa contra a pessoa, se é má contra a pessoa. Não sabemos, irmão. A arte marcial é muita possibilidade. como que ele ia fazer isso, né? Ele tinha que fugir dali. Só que isso contaria como uma segunda vez. Contudo, eu acho que ele não precisaria. Uma fumaça estranha começou a entrar na cela. E não era nenhum tipo de incêndio, pois o cheiro era um pouco diferente. E na realidade, o Prota até sabia que o cheiro era aquele. Afinal, ele mexeu com muitas ervas. E resumindo todas as ervas que ele citou na sua cabeça, no fim, juntando todas elas, dava num sonífero. Ah, e claro, acabou funcionando no protagonista. E neste momento, o homem chegou na cela do Prota e até mesmo soltou as suas correntes. Entretanto, como o Prota mexia com a erva, é óbvio que ele já estava resistente a ela. E aproveitando a oportunidade que o homem ali ficou surpreso, ele o atacou. E agora sim ele tinha uma chance para fugir, certo? Mas de repente ele parou, pois aquele homem acertou seus pontos de pressão. E diante daquilo, o Prota não entendeu nenhuma. E se perguntou se aquilo era as artes marciais. E como pode ser uma delas, não sei se são todas elas são assim. Prota não sabia muito de artes marciais, ele rapidamente achou que aquele carinha na sua frente foi quem tinha matado seu avô. Porém, olhando um pouco para o seu físico, não era ele, pois o homem que tinha matado seu avô tinha uma cicatriz no olho esquerdo. Mas deixando isso de lado, chegou outra pessoa, questionando aquele homem quem era o Prota. E o homem, que era o guarda desse menino aí, declarou que ele deveria ter ficado do lado de fora, afinal ali era muito perigoso. Entretanto, o jovem mestre era curioso e queria ver como é que era uma prisão por dentro. E outra, ele queria ver o rosto do Prota mais de perto. E o guarda fez o que seu mestre pediu. E vendo o Prota, o jovem mestre começou a rir. E então começou a declarar: olha, você tinha razão, ele realmente se parece comigo. E isso só pode ser o destino, não é mesmo? Realmente são iguais. O Prota tava mais surpreso do que Doppelganger. Nessa época é muito raro, já que a população era muito pequena, Doppelganger era realmente absurdo de acontecer, mas já aconteceu, né? O mestre continuou dizendo que o Prota estava... Caralho, se existia algum doppelganger meu, irmão, na moral, coitado de ti, na moral, tu tá sofrendo de parte de graça. Caminho da morte e seria esquartejado em 2 dias. E até comentou que a vida era bem justa, né? Afinal, os dois nasceram com o mesmo rosto, mas ele era um jovem mestre, enquanto o Prota estava preso no corredor da morte. Então, desta vez, ele iria conceder a ele uma rara oportunidade. A oportunidade de se tornar o terceiro jovem mestre da grande mansão Espada Mok. Em outras palavras, a chance de ser o seu substituto, Mok Gyeong-gyeon. E ouvindo isso, o Prota ficou surpreso. E o jovem mestre ali continuou dizendo que não iria ser difícil. Ele apenas deveria ficar aconchegado em uma mansão, com comidas deliciosas, lindas serviçais e uma cama confortável. Em outras só compensa, só vantagem pra nós. Agora fala de vantagem aí, porque tu não vai fazer esse acordo assim por nada. Tu tá passando risco de vida. O que tá acontecendo contigo, irmão? Fala pra nós que esse acordo tá bom demais pra ser verdade. Palavras, ele vai poder ter o privilégio de provar coisas que nunca cogitou experimentar. E assim que acabar, vai receber o dinheiro suficiente para curtir a vida como um homem livre. E se ele fosse acertar aquela oferta, ele deveria comer aquilo ali primeiro. E o Prota perguntou se aquilo ali era um veneno. E o guarda respondeu que era óbvio que eles não confiariam cegamente um prisioneiro. E caso a missão for bem sucedida, ele daria um antídoto. E diante daquela situação, o Prota começou a pensar: vovô, a minha segunda chance me foi dada. Então, eu vou aproveitar ela muito bem. Afinal, essa é a chance de eu conseguir uma nova vingança. E o jovem mestre ali declarou que o Prota tinha feito uma sábia escolha. E já que ele tinha tomado veneno, o guarda ali poderia simplesmente tirar suas algemas e liberar os seus pontos de pressão. E depois que o guarda ali fez isso, o Prota até se sentiu um pouco
mais aliviado. E o guarda falou até o veneno começar a funcionar, aí complicado. para o jovem mestre ficar atrás dele. Afinal, eles não sabiam o que veriam pela frente. Mas mal ele sabia que essa seria sua pior escolha. E no momento em que ele estava saindo, ele viu a pior cena possível. O seu jovem mestre já não estava mais com eles. E naquela situação, o Prota começou a declarar: opa, nossa, e agora, guarda? Parece que o falso jovem mestre morreu. E para entender... Que desgraçado, mas genial, porque agora ele simplesmente estava querendo fazer um planozinho para entrar de férias, alguma coisa assim, e depois simplesmente ele morreu. Então, o cara literalmente tá escadaço. Um pouco mais da história do Prota, vamos voltar um pouco antes do demônio assassino da foice ser preso. Várias pessoas estavam correndo por suas vidas, e a única coisa que o Prota pensava era: isso é divertido. Eu acho que isso é a coisa mais divertida que eu já vi. Eu matei todos que pensei estar relacionados com a morte do meu avô. A emoção que senti vividamente ao matar dezenas de pessoas foi alegria. E sobre a minha verdadeira natureza, eu não sei o que fazer. Mas que tipo de expressão facial eu tinha enquanto matava todas essas pessoas? Eu estou sorrindo? Então é essa a verdadeira natureza ao qual o vovô se referia? No fim, minha verdadeira natureza é má? Eu não sei. Eu vou apenas matar tudo que eu vejo por enquanto. Mas nesse momento, o Prota acaba recebendo um baita de um chute, que óbvio o fez voar muito longe. No entanto, ainda assim o Prota conseguia se levantar, o que surpreendeu aquele homem. E já da perspectiva do Prota, ele notou que o homem à sua frente era muito perigoso. E o homem continuou dizendo que o Prota era bem impressionante, pois parecia que ele nem aprendeu as artes marciais, mas ainda assim conseguiu sobreviver ao seu ataque. E antes que o Prota percebesse, ele já estava sendo levantado pelo pescoço. Então todo mundo tem artes marciais, mas é a mesma arte marcial que todo mundo chama de arte marcial? É isso? E o que tinha acontecido diante dele? Não tem várias artes marciais no mundo e cada um usa a sua arte marcial? É tudo a mesma coisa. Ele foi tão rápido que ele começou a se perguntar se aquele homem à sua frente era um humano. E justo nesse momento o homem começou a dizer: isso é bem interessante, eu fiquei me perguntando quem estava me seguindo, mas pensar que foi algum garoto que nem sequer treinou artes marciais. E diante dessa fala, o Prota notou que o homem à sua frente foi o assassino do seu avô. Contudo, antes que pudesse fazer algo, o homem simplesmente o esfaqueou, declarando que uma criança que poderia sobreviver ao seu ataque fatal, apesar de não ser treinada em artes marciais, deveria ser morta antes de crescer. E ele até falou para o Prota que ele não deveria ter saído matando pessoas por aí, afinal isso acabou encurtando sua própria expectativa de vida. Porém, realmente o Prota estava cagando e andando para ele. Mas no túnel absurdo, ele escavou, ficou num buraco insano, mas por algum motivo, com esse buraco ele encontrou um ouro, e com esse ouro agora ele tá fazendo as melhores compras do mundo. Claramente, pra quem não entendeu, ela escavando pra baixo, ela fazendo as melhores burradas e aí lascando a sua vida, mas escavando pra baixo conseguiu uma oportunidade insana e conseguiu esse ouro que foi matar o jovem mestre. Foi basicamente isso. Interessante, parando pra pensar, no maior azar possível ele teve sorte. Pois ele não acreditava que tinha sido derrotado tão facilmente. Logo depois Irmão, tu é criança, é um adulto, é o normal da acontecer. Encontrar a pessoa que matou o seu avô. E ele se perguntou se assim seria a sua morte. Mas ele não morreu. Na verdade, não ainda. E se ele tivesse outra chance, ele não faria as coisas do jeito errado. E seguindo essa linha de pensamento, chegamos agora onde a gente já estava. Sem água. Nisso, o guarda simplesmente já enquadrou o Prota na parede, perguntando como ele ousava matar o jovem mestre e se ele não tinha medo de morrer. Porém, o Prota respondeu que na verdade seria o contrário, não? Pois se ele substituísse o jovem mestre real, isso sim seria um risco, já que a obediência cega naquele tipo de situação é o que te mataria. E ouvindo isso, o guarda ali ficou um pouco surpreso, mas mesmo assim ele perguntou para o Prota o que ele achava caso ele tentasse matá-lo. Entretanto, o Prota respondeu que ele não faria, porque se ele fosse capaz de fazer isso, ele já teria feito. E se ele não tinha feito isso ainda, é que ele não tinha nenhum apego ao jovem mestre. E o carinha ali ficou bem brabo com o Prota, chega e jogou ele no chão. E puxando uma adaga de suas costas, ele declarou que iria matá-lo. E o Prota, diante dessa situação, frio e calculista, perguntou: isso é mesmo necessário? Afinal, eu tomei o veneno que você me deu, então eu não posso viver sem um antídoto. E isso significa que não tem escolha a não ser obedecer a você. Por essa razão...
Mas tu não obedeceu agora? Como é que eu vou acreditar que tu vai obedecer depois? Não vou deixar esse irmão vivo, por amor de Deus, tá doido? Não seria uma boa oportunidade para você? Imagina, o terceiro jovem mestre da mansão Espada Mok é agora o seu cãozinho leal. E o guarda perguntou se por algum acaso o Prota estava dizendo para ele meio que transformar o terceiro jovem mestre em seu fantoche. E só pelo rosto do Prota era mais ou menos isso. Mas parece que o guarda não tinha gostado muito daquela resposta. Porém, mesmo que ele não gostasse, era a única resposta que ele tinha. E então, por causa de todos esses acontecimentos, a partir de agora, o Prota seria Mok Gyeong-won. E assim, ele finalmente tinha conseguido garantir a sua segunda chance. E um tempo depois, somos transportados para a mansão da Espada Mok. E o guarda estava dizendo que o Prota não iria conhecer nenhuma das pessoas da mansão. E diante disso, não seria muito diferente de ser um substituto, né? Porém, o guarda respondeu que o Prota não era mais o substituto, e sim um fantoche. Original. E caso ele fosse pego, ele também é um fantoche, né? Já que não é original porque ele ainda tá sendo controlado. Se tu conseguir alguma coisa que neutralize o veneno, tu vira original. Receberia o antídoto e morreria no processo. E outra. Caso ele desobedecesse ou tentasse qualquer coisinha, ele iria matá-lo imediatamente. Mas quem disse que o Prota... Fala isso agora, depois de ele ter literalmente acabado com outro jovem mestre. Se eu fizer alguma coisa, tu vai deixar ele vivo, porque tu sabe, se o patriarca descobrir que o futuro jovem mestre morreu, tu também vai de F, tenho certeza disso. E assim o guarda joga uma pílula para o Prota, e aquele ali era um tipo de neutralizador, e ele tinha que tomar um daqueles por dia, senão o veneno espalharia por todo o corpo, então ele morreria. De qualquer forma, no fim, o Prota estava com muita sorte, já que era um milagre por si só ter sobrevivido àquelas facadas. E outra, ele ganhou uma nova vida, e ele estava até se perguntando se seu avô do além... Irmão, tu ganhou uma nova vida e fica sentado na janelinha? Tu é doido? Vai ficar sentado aí, botas uma mansão incrível, tu vai ficar sentado no meio da janela, tu vai cair, já vimos que tem aqui pelo menos 2 jantares, tu vai bater aqui todas as telhas, não estou mostrando para vocês, foi mal, vai ter aqui um monte de telhas, não deixa like, deixa aqui o like, vai bater na telha, vai ficar rolando, vai cair, irmão, não compensa não, esquece isso daí. Tinha preparado tudo isso para ele ter uma segunda chance, mas de qualquer forma, o Prota não pretendia morrer até vingar o seu avô. E falando em vingança, era quase certeza que o assassino do seu avô achava que o Prota já estava morto, pois o corpo do jovem mestre falso tinha sido encontrado. E outra, o Prota agora tinha acesso às artes marciais. Afinal, ele estava no plano marcial. Por isso, ele iria fingir que era o terceiro jovem mestre e treinar as artes marciais, para que assim ele consiga matar o assassino do seu... Será que tem alguma arte marcial de foice? E claro, ele não ia matar aquele cara com uma simples morte, mas sim da mesma maneira que ele matou o seu avô. Mas deixando esse negócio de vingança de lado, o Prota foi milagrosamente capaz de evitar a morte e até conseguir aprender as artes marciais. Porém, aquele guarda lá deixou alguém para ficar de olho no Prota, o que claro, estava irritando muito ele. E o guarda que estava de olho no Prota era o Go-chan, que eu vou chamar ele de Gohan agora porque é parecido. E o Gohan era discípulo daquele guarda, que era chamado de Khan. E já do lado do Gohan ele estava muito bravo, pois parecia que o seu mestre tinha amolecido. Afinal, o que tinha de tão especial sobre uma criança que ainda nem aprendeu as artes marciais? E voltando um pouco no tempo, ele estava meio nervoso, pois ele queria saber o que aconteceria com o plano então. Porém, o guarda-Khan mandou ele calar a boca, pois estava falando alto demais. E como eles não poderiam fazer nada agora, ele ordenava que o Gohan ficasse de olho no Prota como planejado. E claro, não deixar ele sair daquele lugar. Mas explicou substituição ou não? Isso, ele pensaria em algo diferente, e no fim, eles iriam jogá-lo fora, para que eles possam ficar ao lado de outra pessoa. Porém, para o Gohan tava muito confuso. Afinal, ele tinha dado veneno para ele, né? Então não ia ser meio difícil ele desobedecer. Porém, o guarda Khan negou, dizendo que o Prota não era um tipo de pessoa que obedeceria alguém. Afinal, ele era um prisioneiro da morte e conseguiu matar o jovem mestre para tomar o seu lugar. Então estava mais do que claro que ele tem uma força de vontade muito alta para alguém que estava prestes a morrer. Por isso, ele era muito perigoso. Irmão, uma coisa que eu já aprendi na vida, que é quando tu não tens um plano B, não é quando não tens um plano B, quando tu não tens possibilidade de fazer um plano B, a única coisa que tu tens é o plano A e o plano A vai dar certo, a possibilidade do plano A funcionar é muito
muito maior. E isso acontece porque... Quer dizer, isso acontece não. Uma pessoa, uma tribo que fazia muito isso nas eras antigas, eram os vikings. Uma espécie de vikings, uma espécie não, uma tribuzinha de vikings, antes de ir saquear um outro barco, eles davam tudo o que tinham para o outro barco e aí queimavam o próprio barco. E aí começavam o ataque a outro barco. O que eles faziam? Faziam simplesmente um ataque que eles não tinham possibilidade de fugir. E aí o que eles faziam? O que dava nisso? Eles conseguiam 90% de vitórias. Era bizarro o que eles faziam. Insano. Ver com ele não traria nada de bom. Entretanto, para o Gohan isso não fazia sentido, porque com uma criança que nem aprendeu as artes marciais e com um veneno no corpo poderia causar algum perigo. E já do lado do Prota, ele estava refletindo somente por que eles precisavam de um substituto. E ele não sabia de nada porque o guarda Khan simplesmente colocou seu discípulo ali e foi embora. No entanto, no pouco tempo que ele esteve ali, ele começou a entender mais ou menos a atmosfera do local. E parecia que ali não era um lugar tão perigoso, parece precisar de um substituto. Na realidade, era bem protegido, o que significava que eles tinham outro motivo para um substituto. E isso era bem intrigante, pois ele não disse nada para o Prota, que seria o suposto substituto do falso jovem mestre. E pensando apenas... Tu também não perguntou, lá na altura devia ter perguntado. Um pouco, ele notou que o guarda Khan precisava mudar de lado. Rapaz, o cara é muito inteligente, rapaziada, é muito... Ele só pensou um pouquinho, tava tomando um negocinho ali, ó, já estralou a mente e aí já sabe o bagulho. O cara, a mente do mal pro mal é muito rápida, né? Não é possível. Enquanto o Prota matutava esse plano maligno em sua mente, o Gohan tava dormindo. Porém, o Prota saiu para a ação, que acabou acordando ele. E o Prota declarou que iria pegar um ar fresco. E também gostaria de fazer algumas perguntas a ele. Porém, o Gohan mandou ele calar a boca e voltar para dentro. Senão, ele ia ver sangue voar. E o Prota apenas comentou que ele ficar de boa, eles manterem tudo aquilo em segredo. Mas parece que o Gohan não gostou muito não. E começou a dizer que parecia que o Prota tinha esquecido o seu lugar. E se ele continuasse agindo daquela maneira, nada de bom aconteceria com ele. E do nada o Prota simplesmente manda essa frase. Pelo que eu tô vendo, você é mais fraco que o guarda Khan. E mais uma vez, do nada ele... Caralho, que isso? Consegue derrotar uma pessoa sem artes marciais só na força? Que isso? Simplesmente virou o Gohan de cabeça pra baixo e grudou ele no chão. E até atingiu os pontos de pressão dele. Como é que o cara sabe fazer isso sem artes marciais? Oxi! Que deixou o Gohan bem chocado. Nisso ele já começou a se perguntar se o Prota sabia alguma coisa de artes marciais. Porém, o Prota ainda estava mais confuso, perguntando se tinha feito errado, pois apenas tinha copiado o que o guarda Khan fez com ele da última vez. E isso deixou o Gohan ali muito mais assustado, pois o Prota estava atingindo os pontos de pressão depois de ter visto apenas uma vez. E agora sim o Gohan entendeu o que o Khan estava dizendo. O Prota era realmente um cara perigoso, mas ele ainda tinha perigoso. Ele estava envenenado, não estava? Então ele não deveria fazer besteira, senão ele iria morrer caso não neutralizasse o veneno regularmente. Entretanto, o Prota cagou para isso. Então ele mordeu o seu dedo, comentando que realmente tinha esquecido sobre o veneno. E assim ele pingou uma gota do seu sangue no Gohan. E ele ficou em choque porque estava meio que sendo envenenado. E o Prota continuou dizendo que bebeu todos os tipos de venenos desde que era criança, enquanto coletava ervas com seu avô. Então, a um certo ponto, seu sangue começou a ser venenoso. E com a experiência que ele obteve, ele consegue dizer quais ervas são usadas nele só de cheirar ou sentir o sabor. Então, ele não precisava neutralizar nenhum veneno. E sobre a pergunta que ele queria fazer antes, era sobre a mansão e da espada Mok. E era bom ele responder, afinal, ele é o único que pode neutralizar o veneno do seu sangue. Por isso, ele deveria obedecer todo o veneno junto, só ela sabe quais são os venenos que ela já consumiu, né? As suas ordens. E falando sobre a mansão, somos levados ao salão principal, mais especificamente no quarto. Vixe, patriarca tá de cama. Protinha vai assumir isso, certeza. Quarto do mestre da mansão. E o seu nome era Moki Indan. E aparentemente parecia que temos outra pessoa que estava envenenada por aqui. E o velhote que estava cuidando dele perguntou Será que o guarda fez a mesma coisa com o outro? Quer dizer, fez com o Prota, mas fez com... Enfim. Realmente não tinha solução. E ele já tinha relembrado de todo o seu conhecimento e experiência, assim como todos os tipos de ervas. Mas ele não conseguiu encontrar a causa da doença. Porém, o mais ruim disso é que ele não tinha escolhido um sucessor. E dentre os 4 filhos da mansão da espada... O Prota vai curá-lo e vai virar o sucessor. Meu Deus!
Já percebi. Mock, o mestre da mansão, não nomeou seu sucessor antes de adoecer. E por causa disso, a mansão está em um estado que chamamos de calmaria antes da tempestade. E caso ele morresse, os 4 irmãos irão derramar sangue para obter a posição. E tinha a primeira esposa que gostava especialmente do primeiro filho. Então era quase que óbvio que ela... vai mesmo? O teu filho que tu deste à luz, esse aí... Se bem que pode ser todos do mesmo filho, da mesma mãe, já que a patriarca eu já presumo que seja várias mulheres, foi mal. Seguraria essa posição para ele. E falando do diabo, ela apareceu, perguntando ao velhote como o louco, não é uma mulher genérica de manhua? mestre da mansão estava. E o velhote respondeu que por causa da sua falta de conhecimento, ele não conseguiu descobrir um tratamento para ele. E isso meio que decepcionou ela. O formato da cara é diferente, as pessoas conseguem fazer mulher diferente em manhua, não é possível, eu não tô vendo isso. Ela comentou que todos chamavam de doença misteriosa e que não conseguiam explicar. Então, diante disso, não restava outra opção senão optar pelo xamanismo. E o velhote começou a gritar que isso não ia funcionar, pois não passava de uma crença falsa. Mas a primeira esposa comentou que ela não tinha mais nada que poderia fazer, senão seu marido iria morrer. E outra, não adiantava ele ficar reclamando disso, afinal, ela já tinha chamado um xamã para curar a doença do seu marido. Por essa razão, ele deveria ser levado embora. E então, deixaria... essa mulher aqui tá com uma cara de suspeita. Tudo nas mãos do... essa aqui também tá com uma cara de... vou fazer uma malandragem. Xamã. E outra, eles não deveriam deixar ninguém entrar no salão principal. Vai dar bosta, certeza. Cravou. O Gohan tinha explicado toda a situação da mansão para ele. E depois de refletir um pouquinho, o Prota declarou que eles deveriam sair dali. E o Gohan perguntou onde diabos eles iriam. E o Prota respondeu que era óbvio. Ele iria ver um mestre da mansão. Enquanto ia para a mansão, o Prota começou a recapitular o que o guarda Khan e o Gohan queria fazer dele. Agora entendi porque que ele tava querendo o Protinha. O cara não estava tancando a sua responsabilidade. Ele sabia que ia morrer, então já tava querendo vazar. Faz sentido. Como seu substituto. O plano era fazer o filho primogênito, Mock Yong-ho, começar a se mover para tentar matá-los. E na realidade, este era o melhor plano que eles poderiam definir. O primogênito tinha 20 anos. Ele tinha uma marca de nascença na bochecha esquerda, adorava beber e é mulherengo ao ponto de ir traço legal. Pelo menos um dia sim e um dia não. E dentre todos os irmãos, ele é o menos capaz e é ganancioso e cruel. Sério? Já o segundo filho... mas ganância é bom, né? Principalmente nessa época, pô. Mock Eun-pyong tem 18 anos e se assemelha à sua mãe e tem olhos penetrantes. É inteligente e astuto e quem sabe o que pode fazer para se tornar o senhor da família. E chamando esses dois para um local e colocando o substituto, que no caso seria o Prota, eles iriam provocar os dois para matar o substituto. E depois que ficarem com a guarda baixa, o primogênito o apunhalaria pelas costas e eles se matariam. E esse método também é conhecido como o plano vencedor por padrão. E dessa forma, os 3 irmãos seriam eliminados como herdeiros. E depois disso... Achei um nome muito genérico para plano mal articulado. Mock Yeon-gyeon parecia perfeitamente bem e ficaria facilmente em vantagem. E assim, com certeza viraria o herdeiro. Ele até usou seu cérebro. Mas uma variável apareceu depois que o Prota o matou. Nisso, o Gohan pergunta para o Prota o que ele queria fazer na mansão do mestre. Nisso, o Prota responde que, pelo que ele tinha ouvido, a vida e a morte do senhor feudal estão relacionados com a sua. E por isso, ele estava tentando visitá-lo. O Gohan respondeu que isso seria ruim, pois o guarda Khan poderia descobrir. Entretanto, o Prota falou que ele com certeza manteria isso em segredo, não é? Afinal, agora eles são amigos, não? E voltando para a mansão do mestre, a primeira... é verdade, amigos, agora entendi, pô, tinha esquecido. Eu literalmente... cravou a morte dele, porque agora tem um monte de veneno no olho. No olho não, mas... foi pelo olho. Estava esperando o xamã que ela havia chamado. E o nome desse velhinho aí é Myoshin. Parece até Myojin, mas eu vou chamar ele de Myoshin. Realmente? Pô, perdeu a chance. Myojin seria muito mais foda. E não chamar ele de Myojin, mas vou chamar ele de Myoshin mesmo. E vendo ele, a primeira esposa comenta que tinha ouvido falar que ele era milagroso. Por essa razão, ela confiaria nele. E o Myoshin agradeceu, dizendo que quanto mais durasse a doença, mais enfraquecido o mestre da mansão ficaria. É mesmo? Se tu não falasse, eu não sabia. Ele pedia encarecidamente para que todos estejam a 30 passos do prédio principal. Caso contrário, algo de ruim poderia acontecer. E a primeira esposa... Mas 30 passos pra frente ou 30 passos pra trás? Que ninguém pode passar dos 30 passos? Ou todo mundo tem que estar pelo menos a 30 passos?
Eu não entendi isso. Respondeu que já tinha tomado suas medidas. E tirando o guarda que protege a entrada, todos estariam longe dali. Mas o velhote falou que ela também deveria ficar distância. longe. Porém, a primeira esposa apenas disse: "Você não esqueceu do que eu perguntei, certo?" E o velhote respondeu que não. Ele obviamente conseguiria o selo do mestre da mansão e o manual secreto. E a primeira esposa respondeu que se ele conseguisse isso, ela lhe daria 300 moedas de prata imediatamente. E assim, ela ordenou que todos saíssem dali. Porém, internamente ela não confiava muito naquele velho e o tal xamanismo. Contudo, algo chama sua atenção. E era um garoto que estava treinando. E na realidade, ele era o quarto filho. E o seu nome era Moki Yo-chun. E a primeira esposa estava revoltada, dizendo que ele era apenas um filho de uma geisha. E pra vocês entenderem o que é uma geisha... Sabia que tinha mais de mulher... Assim, nós falamos que é uma geisha, pelo amor de Deus. Se tu não sabe, o cara vai explicar. Gente, é uma japonesa treinada desde jovem nas artes da dança. São aquelas garotas que ficam dançando antes de um movimento importante, uma reunião importante. Enquanto a primeira esposa saía... O cara explicou muito melhor do que eu, pô. Vale a pena esperar pra falar. Enfim, quando eu ia falar eu acertei. Tem mais de uma mulher. Não é mulher realmente, quer dizer, não é, ela é uma mulher, mas não é uma esposa, realmente, não tem várias esposas, mas é isso. O Prota chegava. E olhando para o Moki Yo-chun, o Prota pergunta quem ele é. E o Gohan explica que ele é o quarto filho e que tem excelentes proezas marciais e geralmente não relaxa no seu treinamento. E olhando para ele, o Prota notou que ele tem um perfil que lembra o senhor da mansão, o que o tornaria bem favorecido para o posto de herdeiro. Mas voltando para as artes marciais, o Prota pergunta se aquele era um método de aprender. E o Gohan explica que aquela ali era a posição do cavalo para melhorar a força da parte inferior do corpo. Já que fazia muito isso quando treinava com basquete, pô. É uma posição muito boa pra defesa. Pode-se dizer que se tu ficar com as pernas assim e com os bração abertos, pô, é genial. Todas as artes marciais vêm da parte inferior do corpo. E ouvindo isso, o Prota declarou: interessante. Então, guarda... É o da potência pro soco ou a potência pro chute, que é basicamente a perna, né? Então, realmente tem de ser a perna pra... Ou tu dás uma cabeçada. Se tiver alguma arte marcial baseada em cabeçada, aí tu não precisa da perna. Mas se não for isso, irmão, tu vai precisar das pernas, certeza. Opa. Gohan, caso eu aprendesse as artes marciais, eu posso matar o guarda Khan? E diante disso, o Gohan ficou em silêncio. Porém, novamente o Prota fez a mesma pergunta. E o Gohan não sabia o que responder, né? Porque o plano inicial era meio que abandonar o Prota. E agora ele tava meio que virando um cachorrinho dele, então ele... irmão, tu não tem o que fazer. Ou é isso ou tu morre. Tava lascado. Porém, ele tinha que responder a verdade. E ele explicou que os fundamentos das artes marciais podem ser considerados o treinamento interno. Como, por exemplo, o treinamento interno na respiração. Em outras palavras, utilizar o Dantian para purificar internamente a energia da natureza e reunir o QI interno e depois acumular, e você ficaria mais forte. Porém, é óbvio que o QI interno não é algo que se pode reunir em apenas um dia. E mesmo que o Prota aprendesse as artes marciais, seria difícil vencer um artista marcial de primeira classe como o Guarda Khan. Afinal, ele já tinha 30 anos de QI interno a mais que ele. E claro... Mas o Prota é prodígio, então eu não duvido de nada. Claro, sem tirar o fato da sua técnica excelente. Em poucas palavras, seria difícil fazer isso em um curto período de tempo. Mas na realidade, o Gohan declarou que não era isso. Mesmo se o Prota tentasse, ele não conseguiria fazer isso em toda a sua vida. Pois ele precisaria... Porra, calma aí, irmão. O Prota é um gênio. Tu já notou isso, mas enfim. De um tempo para fazer o treinamento interno. E para isso, ele deveria ter começado entre os 5 a 9 anos de idade. E quanto mais velho fica, mais difícil seria reunir. O que significa que, na idade que o Prota tá, ele nunca conseguiria reunir o QI interno. Então, a única coisa que sobrava para ele é desistir. Mas, neste momento, o Prota se virou para ele e declarou que seus olhos pareciam ser gananciosos, o que dava uma sensação de tentar cutucá-los. E do nada o Prota declarou: "Guarda Gohan, por favor, torne-se meu." E diante de toda aquela... Ui? Que isso, Prota? Lá ele... Ele simplesmente aceitou. E ouvindo tudo aquilo do Gohan, o Prota notou que era óbvio que ele não conseguiria derrotar o Guarda Khan imediatamente. E como ele também não confiava no Prota, seria difícil para trazê-lo ao seu lado. Porém, o Gohan interrompe os pensamentos do Prota, dizendo que eles deveriam sair dali imediatamente, pois o filho mais novo ali não gostava do verdadeiro jovem mestre. E tudo foi por causa de um evento que aconteceu 2 anos atrás, onde o verdadeiro jovem mestre chamou a mãe do quarto jovem mestre de vadia vulgar. E no fim, ele foi completamente espancado.
E do nada o Prota começou a rir, dizendo que o mais novo era realmente bem-humorado, pois ele conseguiu manter todos os seus 4 membros intactos. E como o Prota não queria arranjar problema tão imediatamente, ele iria embora dali. E voltando para o quarto do mestre da mansão, o Moshin... Pô, na moralzinha, vou ser sincero aqui. Eu queria ter o foco deste cara aqui. Todo mundo vê, aparece, critica e vai embora. E ele permanece intacto. Pô, queria ter o foco desse cara. esticado um monte de fio pelo quarto. Parecia ter festa junina, só que sem as bandeiras. Parecendo Black Clover, na minha opinião, mas já sei. Oh, vocês souberam que Black Clover vai voltar? Vai ter mais anime novo? Ui, que delícia. E o mestre da mansão tava fake só. E olhando para ele, o Mushin começou a refletir que achou que fosse sinais de vício, mas havia uma energia mortal inegável no corpo dele. E se o mestre da mansão fosse uma pessoa normal, ele já teria morrido. E como ele já estava há muito tempo assim, a probabilidade de ele sobreviver era em torno de 50%. Porém, o velhote estava cagando pra isso. O serviço real dele nem era curar o mestre da mansão. Ele só iria fazer algumas coisas básicas e iria atrás do que ele precisava. Nisso, ele começa a escrever algum tipo de talismã. E depois ele joga no corpo do mestre da mansão, causando um grande brilho. É o Deidara agora? Quase que ele manda uma expansão de domínio. Olha, rapaz, daí ele começa a falar um monte de coisa mesmo, que não vai agregar nada pra história. Então vamos pular essa parte aqui, ó. E o mestre da mansão começou a virar o pó da rabiola. O zóio dele já começou a ficar vermelho. Um dos fiozinhos ali do velho estourou. E alguém entrou no quarto. E o velhote ficou preocupado, pois isso atrapalharia o ritual. E realmente atrapalhou, tanto que ele foi jogado para longe. E daí ele viu o Prota. Porém, em vez de ele conversar com o velhote, o Prota simplesmente passou por ele. Então fez uma reverência dizendo: "Olá, pai. Dou-lhe as minhas saudações." E o velhote, já pistola, mandou todos saírem dali, pois todos os esforços que ele teve para controlar a doença misteriosa foram revertidas por causa da energia mortal. E no estado que ele está, a energia só iria piorar. Por isso ele implorava para que todos saíssem dali, senão as coisas dariam errado. Porém, eu acho que já tinha dado errado. E a doença misteriosa do mestre da mansão já havia tomado conta do seu corpo. E já que tinha chegado nesse estado, Myoshin pediu para que os dois ajudassem segurando o mestre da mansão, pois ele não poderia quebrar aquelas cordas. Enquanto isso, o mestre da mansão tava lá, só flutuando, parecendo que tava sendo exorcizado. Daí juntou o Prota mais o Gohan para parar o mestre da mansão. Daí o velhote começou a fazer seu ritual de exorcismo, porém o Gohan era fraco demais e não conseguiu segurar o mestre da mansão. E só pra piorar, ele quase perdeu o braço dele. E o mestre da mansão estava ficando cada vez mais forte. Pera, perdeu o braço? Quem é que perdeu o braço? Não entendi. Este cara aqui tá com os 2 braços. Este aqui tá com os 2 braços. Quem é que perdeu o braço? Por causa da doença. Ou tava ficando mais fraco. Esse aqui também perdeu os braços. Se fosse o Protinha, o cara tinha falado, o mangá tinha falado Protinha. Não entendi. Não sei. O Myoshin declarou para eles tomarem cuidado, senão o espírito maligno poderia chegar até eles. E realmente estava quase chegando. O Gohan quase foi pego. Porém, o Prota simplesmente apareceu e cortou a mão do mestre da mansão, o que surpreendeu todos dentro da sala. Claro, tirando o Prota. E vendo que o monstro tava meio que voltando para dentro do corpo, o Prota nem sequer hesitou. Ele simplesmente partiu para cima e cortou o braço novamente. E a partir de agora a situação ficaria um pouco mais delicada. E depois que o braço caiu no chão, o Myoshin colocou um selo nele. Enquanto isso, o Gohan estava parando o sangramento do mestre da mansão. Porém, o Myoshin estava se cagando de medo por dentro, pois além de falhar no seu trabalho, o mestre da mansão acabou perdendo o seu braço. Então ele precisava sair dali antes que seja culpado. Mas eu acho que isso não ia dar certo não. E o Prota perguntou para ele se o motivo do mestre da mansão não estar em boas condições era por causa desse tal espírito maligno. E o velhote já falou que era óbvio, não conseguia ver pelo estado dele. E outra, não tinha acabado ainda, e se eles continuassem demorando muito, ele poderia acabar morrendo. Por essa razão, eles não tinham tempo, ou ele também queria que o mestre da mansão morresse. E quando o Prota ouviu também, o velhote percebeu que... Tá lascado agora. Tava na merda. E o Prota então perguntou quem seria essa pessoa que quer o mestre da mansão morto. Ou melhor, quem foi a pessoa que tinha contratado ele. E era melhor ele respondeu rapidamente, já que sua lâmina estava bem perto da sua garganta. Realmente? Daí o Myoshin não tinha muita opção. Pô, mas o Prota ganhou essa de graça, pô, muito fácil. E declarou que foi a primeira senhorita. E ela tinha declarado para ele que não seria necessário poupar a vida do mestre da mansão. E que ao invés disso, ele deveria localizar o manual secreto e o selo do mestre da mansão, usando o espírito maligno como desculpa. E o Prota não sabia, né, que negócio que é esse, mas o Gohan ficou muito chocado, pois estava na cara que ela ia entregar tudo isso ao primeiro filho. Então ele declarou que eles deveriam salvar o mestre da mansão antes que isso acontecesse, senão a primeira esposa iria atrás dele e tentaria matá-lo. E olhando assim,
Assim, o Prota percebeu que fazia sentido, né? Afinal, ele atrapalhou seus planos. Entretanto, o Prota declarou algo. Não, Myoshin, pode fazer. Encontre o local do manual secreto e o seu. E diante disso, tanto o Gohan quanto o Myoshin não entendeu bulufas nenhuma. Já e depois entendi. disso, o velhote começou a enrolar aquelas cordas num tipo de boneco de voodoo. E ele explicou que aquilo ali era um receptáculo. Caso o mestre da mansão entrasse em contato com o espírito maligno mais uma vez, ele poderia acabar morrendo. Então eles meio que iriam conectar aquilo ao mestre da mansão e enganar o espírito maligno para fazê-lo pensar que aquele boneco era o mestre da mansão. E assim ele começou o ritual e o espírito maligno começou a passar entre as cordas. E parecia que o mestre da mansão estava sofrendo bastante. E até mesmo o Myoshin estava sofrendo, pois a energia da morte estava forte demais. E caso ele continuasse forçando demais, o espírito maligno seria liberado. Porém, o que ele deveria fazer neste tipo de situação? E depois de pensar um pouquinho, ele teve uma ideia. E comentou com o Prota que ele iria restringir o espírito maligno. Porém, o Gohan não poderia ficar ali. Afinal, era um grande segredo, certo? Diante disso, o Gohan simplesmente foi embora. E depois, o velhote começou o verdadeiro... Vai atacar o Protinha, será? Ritual. E meio que manipulando a mente do mestre da mansão, o velhote perguntou onde estava o manual secreto e o selo da mansão. E ele respondeu que estava no subsolo do salão medicinal, além da porta de pedra. Entretanto, como o próprio Myoshin tinha dito antes, se ele forçasse demais, o espírito maligno seria liberado. E isso acabou acontecendo. Então ele pediu para o Prota cortar a corda antes que o espírito maligno voltasse para o mestre da mansão. E o Prota fez isso. Contudo, ele não percebeu que a corda meio que encostou no seu pé e o espírito maligno se conectou a ele. E olhando para o velhote, ele notou qual era a sua verdadeira intenção. Que desgraçado! E assim, o Prota foi engolido pelo espírito maligno. E depois disso, o Myoshin colocou um tipo de selo no Prota, já que o espírito maligno entrou dentro do Prota e tinha uma forte intenção de matar. E na realidade, o espírito era bem forte, então eventualmente ele se libertaria. Por isso, foi uma baita sorte ele ter se transferido para o Prota. E com isso, ele concluiu a sua missão e se livrou do obstáculo. E assim, ele colocaria toda a culpa no Prota. E já do lado do Prota, o espírito estava bem nervoso, pois ele tinha ousado enganá-lo com aquele fantoche. Mas até que seu recipiente atual era muito bom. Então, ele pegaria aquele corpo e derrotaria o velhote. E para isso, ele iria prender o Prota na sua própria mente para dormir para sempre. E ele... Será que isso vai funcionar? Não sei não. O Prota é mais... Será que ela vai ser mais psicopata do que o próprio espírito e ela vai ganhar o espírito na porrada mental? Vai ser isso? Realmente estava fazendo isso. O Prota estava em um tipo de sonho. E o local em que ele estava era o bebedouro que ele sempre ia. Era uma montanha bem tranquila e o Prota conhecia bem aquele lugar. E como ele sempre visitava ali, ele não seria capaz de esquecer mesmo que quisesse. Porém, de alguma forma, estava muito estranho hoje. Era um sentimento estranho, como se estivesse esquecendo algo. E justo nesse momento ele viu algo pegando fogo, e a direção vinha da sua casa. E rapidamente ele começou a correr pensando em seu avô. E chegando lá, ele viu novamente aquela cena, onde seu avô estava partido ao meio. E diante daquilo, o Prota finalmente tinha entendido que tipo de existência o seu avô era. Ele tinha sido uma pessoa importante para o Prota. Mas o Prota não lembra. Era isso que o espírito maligno estava esperando, pois aquele era o desejo do Prota. E óbvio que ele iria se aproveitar dele. E assim ele começou a manipular a mente do Prota, fazendo com que ele se lembrasse dos dias com seu avô. E claro, ele estava muito comovido com aquilo, e declarou em sua mente que nunca mais o perderia novamente, e que faria de tudo. Pô, mas tu consegue... É sonho, não dá pra julgar. Quando tu estás num sonho, as incoerências aparecem, tu tornas isso natural. Mas é bizarro uma pessoa conseguir pensar que nunca, eu não vou deixar ir embora de novo, pai, por favor, não vai embora. Sendo que ele morreu. Não faz sentido ele ter voltado. Mas eu compreendo que ele está num sonho, então não consigo entender, mas é bizarro. Tu já entendeu, estou-me só repetindo. Tudo para mantê-lo vivo. E era isso mesmo que o espírito maligno esperava. Que ele ficasse embebedado naquelas memórias preciosas perdidas em amor. E com isso ele teria felicidade infinita. Só que neste momento o Prota perguntou ao seu avô por que ele tinha dado o nome de um personagem justo. Mas antes que seu avô pudesse responder algo, o Prota acabou olhando para o lado do espírito maligno. O que rapidamente o assustou, mas já era tarde demais.
vez. E o Prota comentou que ele acabou Prota se lembrando de algo espírito. desagradável graças a ele. Só que o espírito estava totalmente chocado, como que ele poderia vê-lo? E o Prota continuou dizendo que aquilo era psicopata. irritante, brincando com seu falecido avô. E outra, parecia que houve um mal entendido. Seus desejos de felicidade ou vingança, ele deveria ter mostrado algo melhor. Em vez de trazer o seu avô de volta à vida, ele deveria ter deixado ele rasgar o cara que matou o seu avô. E vendo essa reação, o espírito maligno viu uma coisa, algo bem no fundo da consciência do Prota, um desejo primordial e perigoso, um sentimento de pura intenção de matar, que até mesmo os espíritos malignos evitaria. Mas Porra, caralho. Mas é literalmente o que o avô dele tinha falado no início, que ele tinha algo reprimido. Agora temos certeza o que é. algo estava errado, como um ser vivo. Esse é só psicopatia, que ele não se conseguia controlar, tinha pensamentos intrusivos. Mas não, é um foco exacerbado em matar. Ok. Vivo pode possuir isso. E nesse momento o avô do Prota começou a responder: eu te dei esse nome porque você é diferente das outras crianças, mas eu desejei que você crescesse para ser justo e gentil. Essa é a razão pela qual escolhi o nome de um personagem justo para o seu nome, pois assim como o significado do nome, crescer como uma pessoa justa, não se desviando do caminho. Por isso eu o Prota oro não para se que desviou você do caminho. O caminho trajado pelo Prota sempre teve certo. Tu é que tentaste impedi-lo. Imagina, vocês não estão vendo a imagem completa, né? Infelizmente. A imagem completa tá muito foda. continue a crescer como uma Vou ficar assim, né? pessoa Por justa. agora. E diante daquela situação, o espírito maligno tinha que dar um jeito de escapar. E assim ele começa a correr do Prota que nem um louco, tentando se esconder no mais profundo da sua consciência. E ele consegue fugir do Prota. E chegando Por no agora. fundo da consciência do Ficou Prota, ele acaba olho partido. encontrando um lindo campo florado, com uma pequena Não combina muito. Já ia dizer que não combinava muito, porque o submundo do Prota é literalmente um submundo. Mas ok. porta no meio dele. E isso deixou o espírito maligno meio encucado, pois aquela Vontade porta de matar? ali tinha um tipo de selo, que poderia ser as suas memórias seladas. Mas por que motivo? De qualquer forma, isso não importava. No momento Mas foi em que o ele velho abrir que aquilo ali, selou? ele poderia assumir o controle da sua consciência e com isso possuir o corpo. Mas vai ser eu o acho que contrário. não era bom ele fazer isso não. E neste momento uma aura estranha Pera, será que é alguma coisa selada pelo próprio avô e ele não desselou ainda agora? É tão forte essa vontade de matar que ele tem dentro dele e mesmo assim ele tá vazando, mesmo com o selo? É isso? É tipo as raposas com o Naruto. Consegue vazar uma ou duas, mas ainda não consegue sair às 9. começou a circundar a seu redor. É 9 E caudas. parecia que ele estava assumindo o contrato com aquele espírito maligno. Nisso ele notou que precisava fugir dali, pois senão ele acabaria sendo devorado. Contudo, já era tarde demais. E voltando para o mundo real, o Prota acabou acordando, o que assustou o Myoshin. E no momento em que o Prota levantou, algo estranho apareceu por detrás do Prota. E na realidade, O cara sem crer despertou o Prota. ele tinha feito um contrato com aquele espírito demoníaco, que agora ele chamava de monge demoníaco. Enquanto isso, do lado maneiro. de fora, um carinha chamado Jang Myojin tava muito mal. Ele era o subordinado do mestre da mansão, e para ele era um herói. Alguém que ele sempre admirou e nunca errava. E o laço deles começou há muito tempo atrás, quando eles estavam enfrentando piratas. E naquela época, o Jang Myojin era bem famoso. E neste momento o cara literalmente foi de base por culpa dele. Que culpa não foi, mas enfim. E junto Tava com o no mestre da local. mansão, ele subjugou aqueles piratas. E depois de tudo isso, ele se tornou o mestre da mansão interna e ele jurou a sua lealdade a ele. Mas como as coisas tinham acabado daquela maneira, ele se lembra da palavra da primeira esposa, perguntando se ele acreditava que Que manhua toda a mulher é uma desgraçada que tá com o patriarca. Não tem uma mulher legal. aquela criança bizarro. inferior poderia se tornar o mestre da mansão. E outra, ele não poderia ficar do lado do mestre da mansão enquanto o xamã está fazendo seu xamanismo. E no primeiro momento ele aceitou, mas ainda assim tinha uma sensação ruim para ele, pois tinha certeza que o xamã ia fazer algum tipo de ameaça para eles, usando o mestre da mansão indefeso como refém. E como ele já estava muito agoniado, ele não se aguentou e foi ver o mestre da mansão. foi lá. E voltando para dentro da mansão, o Myoshin estava totalmente chocado, pois o espírito maligno à sua frente não era o espírito normal, mas sim um de alta classe. E nesse momento o Prota nem perde tempo e manda o monge demoníaco matá-lo. Ô louco, tem um stand agora, é isso? No desespero, o Myoshin Virou até Jojo? consegue se defender, mas ele estava muito chocado que o Prota conseguiu comandar o espírito maligno, pois teoricamente isso é impossível,
já que ele é um espírito vingativo. Então não seria errado chamar ele de pura maldade. Então como ele mas combina com o Prota, né? pode estar seguindo as ordens de alguém? Contudo, o velhote pensava demais. E assim... Tem uma coisa daquele personagem chamado Street Fighter, não tem não? O Akuma? Não parece o design, aquela vibe... O grossona, cabeçona gigante, colarzão absurdo. Não parece um pouco, não? Ele estava sendo derrotado. E o espírito maligno estava adorando a situação à sua frente. Olha logo, sobrancelha absurda, cheio de ramo de moinho, parece o Sanji, só que não. E não importasse o que o Myoshin fizesse, o espírito maligno acabou pegando ele. E ele até pediu misericórdia para o Prota, pedindo para não matá-lo. Mas o Prota apenas respondeu que não precisava mais dele. Afinal, ele já não tinha descobrido sobre o selo e o manual secreto. E só agora o Myoshin percebeu que desde o começo, o Prota estava planejando sacrificá-lo. E assim, o... tu fala isso como se tu não tivesse. O Prota chama para o Gohan entrar. E chegando lá, ele ficou extremamente assustado, pois o Myoshin estava totalmente esbagaçado no chão. E ele perguntou para o Prota o que tinha acontecido ali. Mas o Prota declarou que ele não deveria fazer perguntas e mandou ele carregar o cadáver. E do nada ele começou a quebrar tudo no quarto dizendo: vamos informar assim aos outros. O xamã ficou louco, balançando sua espada por aí. E ele se atreveu a cortar o braço do senhor da mansão. E nós esbarramos nessa cena e colocamos um fim nisso. E o Gohan questionou se por algum acaso eles esconderiam a verdade. E o Prota questionou se ele tinha algum problema com isso. Bom, fazia sentido, né? Mas será que eles acreditariam? Pois a primeira esposa não seria enganada facilmente. Então é óbvio que ela não aceitaria aquela explicação sem nenhum questionamento. Então uma tentativa meia boca de esconder a verdade apenas causaria suspeitas. E ouvindo isso, o Prota notou que realmente estava muito óbvio. Então ele precisava fazer algo um pouco mais chamativo. Então ele adicionou que ele cortou os braços do senhor da mansão e tentou matar o seu filho. E do nada ele simplesmente esfaqueou sua perna. Então ele perguntou: caralho, psicopata mesmo. Não é só vontade de matar não, é psicopata. Porque uma pessoa que tem vontade de matar não faria isso consigo mesmo, pô. Tá doido? Um pouco mais acreditável agora? E o Gohan já ficou chocado, né? Porque o cara simplesmente esfaqueou sua perna sem mais e nem menos. Mas deixa... Na moral, uma espetada dessas aí, rapaz, essa aí inutilizava a perna por um mês, no mínimo. De lado, ele queria estancar o sangramento. Nunca mais voltava ao normal. Porém, também. O Prota negou, dizendo que seria mais fácil deles acreditarem caso seu rosto... Também não, o Prota também não precisa de uma perna atualmente. Agora tem um stand foda. Mesmo se eu tivesse cadeira de rodas, já literalmente faria tudo o que podia. Porque agora tem um stand absurdo, consegue fazer tudo, acho. Também não vimos o potencial máximo do stand. Se estivesse... E sim, eu vou te chamar de stand porque parece Jojo. Pálido. Rapaz, o cara pensou em tudo isso, doido. Eu tô falando, pro Malfi, a mente do homem parece que é, nossa, milhões de vezes melhor. E nesse momento, o Jang Chon, aquele carinha que tava todo mal lá, chegou aí. O que deixou o Gohan chocado. E olhando para aquela situação, o mestre da mansão interna ficou extremamente nervoso, questionando o que eles haviam feito. Mas antes que o Gohan pudesse falar algo, o Prota interrompeu, dizendo que ele deveria olhar o mestre da mansão. E assim, ele simplesmente cai no chão. E o mestre da mansão interna perguntou o que estava acontecendo ali e por que o terceiro jovem mestre estava ali. E o Gohan ficou meio confuso, mas quando ele olhou para o Prota, ele notou que ele estava sorrindo, o que significa que ele estava atuando. E um tempo depois, no salão medicinal, o Prota estava lá, tranquilo, só sentindo o cheiro das ervas. E ele estava feliz, né, já que ele acabou ficando no lugar onde o mestre da... Será que ele tem algum nível de regeneração, já que ele comeu muita erva, teve muita venenosa, mas teve alguma, deve ter dado algum upgrade nele, porque ele é muito forte, provavelmente é por isso que ele é tão forte, porque ele também comeu muita erva, deve ter alguma medicinal e alguma regeneração para ele conseguir aguentar o veneno. Ele deve estar tendo um veneno que corrói e que cura ao mesmo tempo, deve ser alguma coisa assim, não sei. Da mansão mencionou. Porém, ele não poderia fazer muita coisa agora, já que tinha várias pessoas, então ele ia esperar até todo mundo sair dali. E justo nesse instante o Gohan chegou, e ele tava com o braço enfaixado por algum motivo. E ele havia trazido para o Prota os livros que estavam na posse do xamã. E o Prota questionou se só eram aqueles dois. E o Gohan respondeu que foi tudo que ele conseguiu pegar antes que todos o queimassem. E o Prota questionou por que eles estavam queimando isso. E o Gohan respondeu que eles provavelmente estão tentando se livrar das evidências. E o Prota deu uma olhada nos dois livros. Era o livro original da escola. Deve ser a dona agora do Palácio Oculto. Eu não sei qual é o nome do Prota, tá? Mas eu vou chamar de Palácio Oculto já que eu sou burro. Esqueci. Yang, e o primeiro tomo da anomalia. E o Gohan fez a pergunta mais óbvia, do porquê que ele queria aqueles livros. Mas o Prota apenas perguntou se ele estava conseguindo ver o que estava ali fora da janela. E olhando para ela, o Gohan falou que não tinha visto nada. E era essa a resposta que o Prota estava esperando. Mas nesse momento, duas pessoas Só pessoas com habilidade xamã já conseguem ver. Claro, que maneiro, pô.
no quarto do Prota, e era ninguém menos que a primeira esposa, declarando ao Prota que eles deveriam ter uma conversinha. Nisso, o Gohan se prostra prestando suas saudações, e ouvindo a palavra primeira saindo de sua boca, o Prota notou que aquela ali era a primeira esposa do mestre da mansão. Ainda tem mais, já sabia, pô. Eu cravei isso, não tem como também. Ai, meu Deus, a pessoa adivinhou o óbvio. Sim, mas eu adivinhei, é o que importa. E pelo que ele se lembrava, o guarda-Khan a listou como uma pessoa de interesse número 1. Ela era de um clã marcial e suas artes marciais são de primeira linha. E ela também era bem inteligente. Então ele precisava ser mais cuidadoso com ela do que com o primeiro filho. É com isso em mente, o Prota a saúda, pedindo desculpas que não poderia se levantar por causa da condição de sua perna. E tipo assim, o Prota até que tinha atuado muito bem, mas vamos ver como é que ele ia reagir, né? Nem ela, é o Prota. Não que ela não tenha... Mas enfim, tava lá respeito mesmo. Aparentemente okay? Ela não gostou não muito referencia não, nada. tanto que ela simplesmente bateu na ferida do Prota. E antes que o Gohan pudesse fazer alguma coisa, uma espada foi apontada para o seu pescoço, dizendo para ele não se mover. E a primeira esposa começou a falar que ele realmente estava ferido e que deveria ser bem difícil, já que ele precisou se ferir para fazer sua mentira mais convincente. E o Pô, ela adivinhou até isso! O testemunho que ele tinha dado para o mestre da mansão interna era bem bom, mas ele esqueceu de uma coisa. Um xamã tão habilidoso quanto o Myoshin não seria possuído durante um ritual. Então, por que motivos ele teria ficado louco? Por isso, tudo aquilo ali não passava de uma mentira. Então, ela queria saber o que ele tinha ouvido. Enquanto o Prota estava lá, jogado no chão, muito machucado, ele deu um sorriso e começou a rir que nem um louco. E o povo já achou que ele já tinha coringado de vez, batido a cabeça na parede, sei lá. Mas o Prota apenas mandou o seu monge demoníaco atacar. Vai matar? Só que ele não mirou na primeira esposa, e sim em uma das suas subordinadas. E se aproximando dela, o Prota declarou que ela precisava, né, do manual secreto e o selo. E se fosse isso, ela deveria ter vindo para uma negociação, ao invés de ameaçá-lo. E acreditar nele ou não é a escolha dela. E outra, ele não quer se tornar o mestre da mansão. Entretanto, o filho dela não era o único que queria essa posição. E já que ela estava ameaçando assim, ele não tinha escolha a não ser ir ver o seu segundo irmão. Ou talvez o caçula, certo? E já que ele nunca esteve em bons termos com ele, seria um bom pedido de desculpas entregar o manual secreto a ele. Então, em poucas palavras, ela não possuía vantagem nessa situação. E como já estava bem tarde, era bom ela ir deitar no seu quarto. E depois de ser humilhada pelo Prota, ela estava extremamente pistola, quebrando tudo, declarando que o Prota comeu os frutos do seu trabalho. E em seus pensamentos, ela notou que baixou a guarda, pois o Prota não seria uma ameaça para ela. E pensou que se ela assustasse ele apenas um pouco, ele falaria tudo. Entretanto, ele mudou bastante, parecia até uma pessoa diferente. Ou será que na realidade ele escondeu o seu verdadeiro eu? O que fazia sentido, né? Ela foi gênia, mas foi o plano da outra pessoa, não dela. Dela, né? Pois o Prota, entre aspas, era muito inteligente quando criança. Mas depois que a sua mãe morreu e a sua família perdeu a influência, ele mudou para tentar se proteger. E interrompendo seus pensamentos, a sua subordinada declara que iria matar o Prota. Porém, a primeira esposa declarou que... Não dá, irmão. Ela tem um espírito. Se tu fizer alguma coisa, o espírito vai atacar-te e tu não consegue vê-lo, então tu tá lascada. Ela deveria fazer isso, já que assim o manual secreto seria passado para outra pessoa. Mas também ela não deixaria o Prota andar livremente. É tipo o melhor lutador do mundo tentar lutar contra o usuário de stand mais fraco. Não dá. Se bem que alguns usuários de stand é só... nem precisa de ver, é preciso de fazer algum contrato, alguma parada, nem é porradaria por si só. O stand é muito subjetivo e é muita divergências, então não é uma coisa só genérica, tem muitas particularidades, então principalmente depois da parte 5, então é meio complicado, mas a maioria dos usuários de stand daria uma desgracice tremenda para qualquer lutador do mundo que não tenha stand, que é toda a humanidade, já que Jojo não existe. Por aí. Por isso eles deveriam deixar o Pavilhão da Fênix saber sobre a morte do Myoshin. E o Pavilhão da Fênix é o local ao qual o Myoshin trabalhava. E de volta ao salão medicinal, o Prota estava lendo aqueles livros que ele conseguiu do xamã. O primeiro livro, aquele lá, o do Yin Yang, declarava que quando uma pessoa morta se torna um espírito maligno devido a ressentimentos não resolvidos, sua força era determinada por muitas condições. O primeiro nível... Pô, que luminária bonita, na moral. Ele tem um design bem específico que é respeitado no lugar onde nós temos praticamente vindo. Que maneiro!
Bota atenção aos detalhes. É o espírito vermelho. Muda nada, mas legal. Ligado a uma certa localização, e seus poderes são limitados a causar arrepios a uma pessoa. O segundo é o espírito laranja, que poderiam se prender ao corpo humano, causando letalurgia e exaustão e até mesmo doenças. O terceiro era o espírito amarelo. Esses já eram bem perigosos e deveriam ser exorcizados. E falando em espírito, o monge demoníaco apareceu. E já que ele era bem perigoso, então provavelmente ele é o espírito amarelo, né? E o Prota tava usando o monge demoníaco como se fosse um tipo de sonar, radar, pois ele era bem útil em encontrar portas para o subsolo e para reconhecimento. Contudo, seu ataque, por alguma razão, não funcionou na primeira esposa. E por causa disso, o monge demoníaco atacou a sua subordinada. E o espírito até tinha Será que tem algum talismã que protege ela? Funcionado do Gohan mais cedo. Porém, deixando isso de lado, o Prota conseguiu encontrar aquela porta que o mestre da mansão havia falado. E aquele negócio do monge não conseguir tocar na primeira esposa provavelmente estava relacionado às artes marciais, já que ela também era uma artista de primeira linha. Então, seria uma boa ideia pôr as suas mãos em um espírito um pouco mais forte. E assim nos é apresentado o quarto espírito, que é o espírito verde. Em poucas palavras, ele existiu por décadas. Tem as habilidades de controlar os ambientes e arredores, causando alucinações. E é muito perigoso e deve ser exorcizado. Mas estava na hora de encontrar o manual secreto e o selo. Enquanto descia, o Prota viu que aquele corredor era... É muita burrice essa patriarca, vou chamar ela assim, não tiver uma pessoa espiando o Prota. Porque só uma pessoa tá espiando o Prota que tá tranquilo, tá de boa, tá safe. Se isso acontecer, tá mil maravilhas, é tranquilo. Grande. Já sabe onde é que é a porta secreta que o Prota tá fingindo não saber. Pega. E eu acho que faz sentido, né? Já que eles estavam tentando esconder algo muito precioso para o clã. Então, valia a pena tentar roubá-los. E outra, como o monge demoníaco não funcionava no guarda-khan, ele precisava de mais cartas para usar contra ele. E quando ele chega no fim, ele vê tipo um palco com várias portas à sua frente. E segundo a fala do mestre da mansão, tava na quarta porta. Mas ele tinha que andar mais um pouco. Porém, o caminho acho que não seria tão fácil não, porque tava lotada de armadilha. Eu realmente só perguntou onde é que tá, não se tem armadilhas ou não. Faz sentido. Ele conseguiu desviar da pedra por muito pouco. E já no momento seguinte, várias flechas são atiradas. Mas o Prota consegue armadilha desencadeia outras armadilhas. Interessante. E como estava lotado de armadilha ali, significava que o manual secreto era bem valioso. Espera. Vamos fazer uma pergunta aqui pra vocês. Se o cara consegue interagir com qualquer pessoa que não tem energia, não é só o Prota subir nas costas do espírito e andar por cima? Não daria pra fazer isso, já que ele não tem energia dentro? Tinha outra coisa mais valiosa ali, que é bem mais importante. Então, o que será que seria isso? E depois de passar por todas as armadilhas, o Prota finalmente chega ao fim. E era um lugarzinho bem estranho. Na moral, eu queria saber... Quem é que construiu isso? Todo mundo morreu? É tipo a caverna do Batman, que ninguém sabe onde é que tá, mas é uma caverna absolutamente foda. Foi tipo... Quem é que construiu isso? Foi o Patriarca? Porque se não for o Patriarca, alguém sabia dessa construção. Ou o Patriarca matou todo mundo depois de construírem? E passar por todas as armadilhas, o Prota finalmente chega ao fim. E era um lugarzinho bem estranho, cheio de madeira, o que faz muito pouco sentido, já que eles estão no subterrâneo. E como tinha umas camas, um negócio de comida ali, parecia que alguém morava ali ou era algum tipo de local de treinamento. E de qualquer forma, ele foi para o ponto principal. E dentro de uma caixa muito bonita, lá estava a técnica de transformação da espada do coração de madeira. E segundo o que o Gohan havia falado, o manual secreto era dividido em dois. Uma técnica de espada e uma técnica de cultivação. E se fosse isso, provavelmente o Prota achou cultivação certo, né? É o foco agora. A situação ainda estava meio estranha, porque era defesa... Se bem que espada, ele pode aprender até o máximo. Cultivação, se ele não for realmente um gênio, aí fica complicado. Demais apenas para proteger aqueles dois manuais. E olhando para um canto, o Prota achou uma caixa muito estranha, porque ela parecia desnecessariamente pesada e disfuncional. E pelos rastros no chão, parecia que ela estava sendo arrastada. Tem mais coisa! O que significava que ela estava escondendo algo. E realmente tinha um buraco com vários selos. E dentro do buraco havia uma outra caixa com vários talismãs também. E no momento em que o Prota tirou o primeiro selo, a sua lamparina apagou a luz. E olhando para o conteúdo da caixa, o Prota ficou extremamente chocado. Dentro... Olhando como? Tem luz aí? Tinha um livro com uma capa de couro. Mas não era um livro comum, pois ele tinha um cheiro e textura. Parece o livro do Marrito, cheio das coisas distorcidas. Não parece o que o Marrito fazia em Jujutsu, não? E a capa de couro era feita de pele humana.
Então era esse o motivo de tanta proteção. E voltando lá pra cima, o pessoal tava fazendo uma baita de uma festa. E quem tava ministrando essa festa era ninguém menos que o segundo jovem mestre, Mock Eun-pyong. E ele já tava bem grog, dizendo que a mansão parecia ainda mais brilhante no dia de hoje. E que ele estava um passo mais perto de se tornar o mestre da mansão. E todos O cara tá festejando que o pai dele tá morrendo. Não, nenhuma pessoa aí merece ser o patriarca, não tem como. Graças a ele ter vindo ao seu lado. E o ele que ele tava se... Um é um psicopata, o outro só foca em treino, e o outro só quer matar. Porque esse aí eu considero psicopata. Não que o prota não seja. Menos que o guarda-Khan. Resumindo, ele achou o lado que ele queria ficar, o que fazia sentido, já que ele tava procurando, né? Quem procura acha. E o Pyong estava fazendo aquela grande festa e banquete para ninguém menos que o guarda-Khan. Porém, como eles precisavam conversar a sós, ele iria tirar aquele pessoal dali. E depois... Não faz sentido o guarda-Khan querer se aliar a esse cara. Porque eu sei que ele tem de seguir o seu caminho, eu sei que ele vai aceitar que o seu amigo vai morrer, mas o cara tá literalmente festejando a morte do teu amigo e tu vais te aliar a ele, não faz sentido. Depois que o pessoal foi embora, o Eun-pyong perguntou se o prota, que é o Mock Gyeong-won, perdeu as suas habilidades marciais. Em esses pensamentos, o guarda-Khan meio que confirmou, já que o verdadeiro estava morto e o falso ainda não aprendeu. E além disso, ele não pretendia revelar que o prota era um sósia, já que seria muito perigoso se espalhasse a notícia que ele falhou em proteger o jovem mestre. E talvez por esse... Ai meu Deus, que perigo, a pessoa quer ele morto e tu vais falar que ele tá morto. Meu Deus, que perigo. Motivo que o prota fez aquela proposta pra ele. Mas as coisas não seriam como o prota havia planejado, pois ele iria decapitá-lo para provar a sua lealdade ao segundo filho. E ouvindo que seu irmão não usava mais artes marciais, o segundo filho ficou bem emocionado. E já que ele tinha perdido todo o seu poder, era um ótimo jeito de perder a competição pela sucessão. Mas ele deveria estar grato por ter alguém como o guarda-Khan ao seu lado. Entretanto, ele queria saber do porquê ele contou tudo aquilo para ele. Ele poderia contar numa boa, já que ele iria perdoar. Agora eu também tô parando pra pensar. Tu vai matar o teu filho para... Quer dizer, o teu filho nada. Vai matar o amigo do teu... Vai matar o filho do teu amigo só para provar lealdade ao cara que tá festejando a morte do teu amigo. Não, na moral, esse cara aí é o maior psicopata da história. Esse cara aqui é um desgraçado. Afinal, todo mundo erra, certo? Porém, o guarda-Khan se negou a falar. E tava na cara que ele não ia falar, porque senão ele se tornaria um pau mandado do segundo filho, né? E pra completar, ele declarou que mesmo que ele não contasse, não iria prejudicar ele. E o segundo jovem mestre confiava nele. Afinal, ele é o ex-assassino daquele lugar infame. E agora o Khan percebeu na cagada que ele se meteu. E o segundo jovem mestre continuou pressionando, perguntando se aquilo também era segredo. E suando frio, ele respondeu que não era. E já que era isso, ele iria chamá-lo outra hora. E depois que o guarda-Khan foi embora, o segundo jovem mestre declarou que com certeza ele estava escondendo algo. E também... vai mesmo? A pessoa se recusou a dizer. Por algum motivo é. Seu irmão deve estar tramando algo. Por isso, ele iria mandar esse calvo ao contrário, que as entradas é pro lado de fora, dizendo para ele conferir. Como assim? Saber se eles estavam escondendo algo ou se ele realmente perdeu as suas... mas isso é um tapete com aquela parada lá atrás que eu não sei o nome. Habilidades marciais. Ou melhor não seria tão divertido se ele apenas checasse. Ele também deveria quebrar um tornozelo ou algo assim enquanto faz isso. E voltando para o lado do prota, ele estava vendo aquele livro totalmente estranho. E parecia que o livro estava vivo, pois no momento... Na moral, agora que eu tô parando pra pensar, esse cara que nós estávamos vendo agora, este aqui, é muito burro. Por que ele não colocou alguém para espionar todo mundo logo de cara? Tem uma pessoa que pode... Tem muita gente para espionar. Coloca uma pessoa para espionar cada jovem mestre. Não é bom? Não seria melhor? Logo de cara para ver o que eles estão fazendo? Estava vendo aquele livro totalmente estranho. E parecia que o livro estava vivo. Pois no momento em que o prota colocou as pontas dos seus dedos no livro, ele sentiu várias batidas. Porém, tinha algo a mais nisso. Aquele sentimento... Vixe, é Marrito mesmo. Com certeza perto da morte. Aí eu te pergunto, por que algo daquele tipo estava escondido no subsolo? Porque é uma collab, Jujutsu tá muito em alta. Quando vir a próxima temporada, este anime também vai receber um anime. Então vai ter uma colaboração, pô. É tipo Honkai Star Rail com Fate, pô. Junção foda. Antes disso, o prota tava totalmente curioso e já queria desamarrar. E não, eu não jogo gacha, por amor de Deus. Já passou a minha época disso.
Infelizmente eu já parei com isso, tô de boa, tô tranquilo, que eu jogo agora jogo single player. Aqueles selos para ver o que tinha dentro do livro. Porém, o monge divino o interrompeu. E no momento em que ele olhou para o livro, ele simplesmente se prostrou, o que rapidamente surpreendeu o Prota, pois para ele reagir daquele modo, aquele livro com certeza era algo grandioso. Entretanto, ele não poderia abri-lo agora, pois já que o monge demoníaco estava ali, significava que alguém estava por perto, ou em outras palavras, um intruso. E realmente estava, que era o pau mandado do segundo filho. E ele ficou surpreso que o Gohan estava cuidando ali. Contudo, ele deveria estar do lado de dentro, não do lado de fora da casa. E para averiguar, ele chegou um pouco mais perto do quarto do terceiro jovem mestre. Não tava lá. E quando ele viu, o Prota estava dormindo. Já tinha voltado, novo, é verdade. Ele bem confuso, porque o Gohan tava lá fora. Só que no momento em que ele entrou no quarto, ele notou algo em cima da mesa. E quando ele começou a folhear aquele livro, ele percebeu que o buraco era um pouco mais embaixo. De qualquer forma, não era hora de ele ficar surpreso, já que aquilo ali ajudaria e muito na sucessão. E com certeza a vitória seria deles. Porém, o Prota não iria deixar, né? E ele já mandou o rosto do cara no meio da mesa e perguntou o que ele estava fazendo no seu quarto. Ou será que ele estava sonâmbulo e acabou entrando no quarto errado? Mas já que o Prota era um homem bom, ele iria colocá-lo para dormir. Só que eu acho que não foi de uma forma muito convidativa, né? Mas... Eu tava pensando que esse cara era mais forte, pelo menos, sei lá, mais forte que o guarda do Prota atual, mas não, parece que são iguais. Ora, um tempo depois, o carinha até acorda. Porém, o mundo tava de cabeça pra baixo, ou na realidade, ele que tava pendurado. Mas, de qualquer forma, estava na hora de eles conversarem um pouquinho. E voltando um pouquinho no tempo, no momento que o Prota fez o carinha ali dormir, o Gohan chegou no quarto e declarou que aquele ali era um dos guardas do segundo filho. E o Prota perguntou o que diabos ele tava fazendo ali. E é óbvio que o Gohan não sabia, né? Mas como ele tava usando máscara, coisa boa que não era. E já que o Gohan não sabia, o Prota simplesmente iria fazer ele confessar. Porém, o Gohan era contra essa ideia, dizendo que ele não deveria torturá-lo, já que o segundo filho é bem super protetor com as pessoas que trabalham para ele. E daí? Com o seu irmão não é, mas com os aliados é? É, faz sentido, é guerra dentro do clã, guerra interna, mas... Caralho, não faz sentido não, pô. Se uma pessoa tentou invadir, o cara tem o direito de espancá-lo, não? Acho que sim. O Prota cagou pra isso e falou pra ele ficar bem quietinho e depois não tô falando em relação à vida real, tô falando em relação ao manhwa, tá? O Prota foi embora e o Gohan já tinha aceitado a derrota. E ele não sabia se o Prota iria matá-lo ou não, já que sem dó e nem piedade ele simplesmente cortou o braço do mestre da mansão, então matar um subordinado pra ele não era nada. Mas ele não sabia o que o Prota iria fazer. E voltando para o subsolo, o subordinado do segundo jovem mestre pediu para o Prota desamarrá-lo. E com uma cara de inocente, o Prota perguntou por que ele deveria fazer isso. Daí ele explicou tudo aquilo que o Gohan havia falado, que ele era o subordinado do segundo jovem mestre. Então, se o Prota o mantesse ali, ele iria se lascar muito. Por isso, ele não deveria dificultar as coisas e apenas entregar o manual secreto, pois assim o segundo jovem mestre pouparia sua vida. E na cabeça dele, ele achava que o Prota simplesmente ia tremer de medo e iria desamarrá-lo. Porém, o coitado não estava conversando com o verdadeiro terceiro jovem mestre. E o Prota comentou que o seu segundo irmão realmente parecia valorizar os seus subordinados. Por isso, ele estava agindo daquele jeito, como se tivesse vantagem. E já que era isso, o Prota iria desamarrá-lo. E ele realmente desamarrou, mas estava faltando algo. Então o Prota fez uma pergunta surpresa. De quem seria aquele dedo? E o Prota tinha cortado tão rápido o dedo do cara ali que ele nem sentiu dor. E na realidade ele nem conseguia mover seu braço. Daí o Prota explicou por quê. Ele tinha usado um veneno paralisante nele. E por causa dela... cara, como é que conseguiu o veneno aqui? Eu compreendo o outro cara ter preparado isso de antemão. O cara, eu tô referindo ao que o Prota substituiu. Mas como é que o Prota pegou veneno? Quanto é que mostrou que o Prota tava pegando veneno? Pô, o manhwa só diz, não, o Prota tem isso. O Prota, o que ele precisar, ele tem. Ele consegue. Eu sei que ele é jovem mestre, mas podia mostrar ele indo atrás, ou falando, vou precisar de venenos. Por favor, guarda para mim. Não é difícil. Ele não iria sentir nada abaixo do pescoço por algumas horas. Foreshadowing para o futuro. Ele iria aproveitar essa ocasião para fazer algumas perguntas. E claro, se ele não responder, outro dedo seria cortado. E a primeira pergunta foi por que seu irmão o enviou. E como ele demorou muito para responder, menos um dedo. E como a gente já sabe que o Prota é meio maluco das ideias, ele já aproveitou. Eu pensei que ia começar já, tô tirando a unha, coisa menos leve, coisa recuperável, mas não. Cortou o segundo. Daí foi o terceiro, o quarto dedo. E por último,
só faltava o polegar. E só agora o Da carinha mão ou abriu a das boca, duas? dizendo que só tinha ido até ali pois o seu mestre havia pedido para ele verificar se o Prota tinha perdido as suas artes marciais. E ouvindo isso, o Prota não entendeu muito bem. Como assim perdeu as artes marciais? Porém, que nem eu disse, a mente maligna funciona tão bem que ele já entendeu que o guarda-can tava do lado do segundo. Não é tão absurdo, já que ela é a única pessoa que sabia disso, além de uma pessoa que ela tem controle absoluto, então não ia traí-lo. Então a única pessoa que sabe da informação é o guarda-can. Não é uma coisa absurda, eu ia realmente cogitar a mesma coisa que o Mangaticus pensou, mas o cara tá certo. Jovem mestre. Daí a segunda pergunta já foi isso. Não é o tão difícil. guarda-can e te disse isso? É como o carinha não queria perder outro dele, ele respondeu que sim, né? E o Prota até elogiou o guarda-can, pois ele contou uma meia verdade sem revelar as próprias falhas. E o carinha ele tava chocado com o Prota, pois ele percebeu tudo isso só com um pouco de informação. E ele já pensou que talvez o guarda-can fosse um tipo de espião. Mas voltando para o tópico de perguntas, o Prota não tinha mais nenhuma. Então eis a questão, o que fazer agora? E o carinha ele já tava se borrando de medo, pois tinha certeza que seria morto. E como ele tinha entrado no modo Irmão, tu vai fazer o ele já F, não tem começou a jeito. declarar que iria jurar lealdade ao Prota, pois ele era muito inteligente e o candidato perfeito a mestre da mansão. Daí ele começou a declarar um monte de coisa. E o Prota aceitou ele, mas tinha uma condição. Tinha algo que ele poderia fazer por ele de qualquer forma. E ele perguntou se ele poderia fazer. E ouvindo isso, o carinha já pensou que estava totalmente a salvo. Entretanto, ele estava errado novamente. E o Prota simplesmente cortou a sua garganta e declarou que ele estava... Tu podia ter uma pessoa do outro lado, pô. Não é difícil. Imagina, tu tomar tu fazer um sangrinho lá, tu dizer, opa, o meu sangue tá envenenado, tá? Só pra avisar. Então, a partir de agora, tu é meu aliado ou tu morre. Basicamente isso. Foi disposto a arriscar a sua vida. Por isso, ele iria pegar um pouquinho de sangue emprestado. E em seus últimos momentos, o carinha ali amaldiçoou o Prota. E o Prota tinha feito aquilo ali, pois o rosário que estava naquele livro não abria só com força. E na realidade, provavelmente, aquele era o selo mencionado no livro original da escolha Yin Yang. Que, de acordo com ele, um selo para algo maligno é repleto de Ki puro. Então, colocar algo impuro nele enfraquecerá seus poderes. Daí por isso que... Blá, 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 blá. Vou resumir com palavras do nosso queridíssimo Cérebro. Tudo começa pelo sangue. É basicamente isso. Ele cortou o carinha ali, já que ele teve uma morte patética e injusta. Então a única coisa que ele fez foi jogar o sangue no livro. E realmente funcionou, tanto que o rosário se quebrou. E antes que o Prota pudesse fazer qualquer coisa, muito sangue saiu do livro. E a sala inteira foi envolta em um mar de sangue. É o diabo! E do livro começou a sair um ser muito estranho. E aparentemente era muito forte. E o Prota até conseguiu se manter em pé. Mas a sua frente... Pouca gente tá entendendo a referência, porque o diabo lá em Ordem Paranormal ofereceu um pacto e todo mundo faz piada que eu vim oferecer um cacto, eu vim oferecer um pato. É só por isso, ok? Tá explicando a piada. Estava um baita de um monstro. E toda a sala ao seu redor louco, que coisa bonita. Estava uma bela mulher. Agora... Não tem que dizer que não é genérica, mas este enquadramento... Este enquadramento aqui, absoluto cinema, bonitaço, expansão do domínio, lindíssima. Ao seu redor, essa mulher aqui com esses panos todos à volta, parece uma braboleta, só que de pano, maneiro. E diante dele estava uma bela mulher loira de olhos vermelhos. E olhando para ela, a primeira coisa que se passou na mente do Prota era: isso com certeza não está no nível de um espírito verde, o quinto nível dos fantasmas mencionados no livro original da escola Yin. É a mesma coisa do teu inimigo mortal, pô, não é não? A coisa lá, esqueci. Yang, o espírito azul. Honestamente, eu achei que um espírito verde parecido iria aparecer. Mas olhando isso de frente, posso considerar isso como uma sorte? Só que nesse instante... Se tu conseguir sobreviver, é uma sorte, senão aí é complicado. Prota simplesmente foi pressionado contra o chão, e aparentemente era obra daquele espírito, dizendo ao Prota que ele era muito tolo e que deveria esvaziar o seu espírito, e com isso oferecer a sua alma para ele. Ah não, é fumando. Mata, Prota, tá safe, pode matar. E explicando mais sobre o quinto nível dos espíritos, o espírito azul é um espírito antigo. Ou pode virar caveira, tipo como o outro virou. Se virar caveira, aí curto, maneiro. Porque se já não tem pulmão pra estragar. Aí pode fumar, já que não tem pulmão. Antigo e ressentido que existiu por mais de um século. Ele era poderoso bastante para influenciar grandemente uma área designada, causando alucinações visuais e auditivas para infligir dor. E para... Interessante,
uma expansão do domínio, basicamente. Exorcizá-los são pelo menos 10 taoístas, o que, óbvio, deixa num nível de extremamente perigoso. Enquanto... Será que vai ter algum espírito roxo no futuro, já que estamos verde, azul, qualquer coisa a seguir? Roxo e... Não, roxo não, seria rosa. Rosa? Roxo. Não, seria roxo. A próxima seria roxo. E aí, o cravo que eu queria aí vai ser tipo uma coisa a nível continental, não, uma coisa de país. Uma coisa que consiga esmagar um país inteiro. Ah, que insanidade. Esse aqui é nível de cidade. O próximo seria nível país. A mulher espírita tava tragando seu cachimbo. Tipo um Sukuna da vida. Ela falou que o Prota era bem lento em esvaziar o seu espírito. Mas já da perspectiva do Prota, ele lembrou que o livro tava dizendo que eles eram perigosos. E agora ele tava sentindo na pele do porquê. Mas isso era interessante. Pois não importava o quão alto seja o nível do espírito, todos acabam desejando o corpo de alguém. E isso era uma semelhança bem interessante. Pois isso significava que os espíritos não conseguem fazer absolutamente nada sem o corpo. E eu acho que a mulher espírita ali concordou com o Prota. E ele continuou dizendo que se ela quisesse tanto assim o seu corpo, ela deveria tomá-lo à força. E do nada ela simplesmente atravessou o Prota com uma lança de sangue. E novamente ela declarou que o Prota era uma criança tola, que precisa mesmo aprender a Power reviveu e assim. Ah, agora eu entendi. Quando ela disse que vou reviver, procura-me, ela não falou aonde. Era neste marroá. Que é o certo. E mais uma vez o Prota é atacado com aquelas lanças de sangue. E nesse ataque ele perdeu metade do rosto dele. Nisso ela perguntou se o Prota tinha entendido. Porque agora tudo o que ele precisa fazer é obedientemente oferecer a sua alma a ela. No entanto, nosso Prota não iria ceder tão facilmente. É que a sua alma pode regenerar, não é uma coisa física, então dá pra regenerar. Acho que regenerar não dá, mas não dá pra machucar. Acho que isso que eu quis falar, foi mal. Bastante espírito ali, porque mesmo com seu rosto rasgado e sua carne toda ferida, ele ainda se mantinha de pé. Entretanto, isso não importava nada pra ela, e então ela jogou o Prota na parede e declarou que ele era bem resiliente, e então ela faria uma oferta. Caso ele entregasse a sua alma para ela, ele iria cumprir um dos seus desejos. E o Prota perguntou por que ela estava fazendo isso então, e ela apenas respondeu que era uma consideração da sua parte. Afinal, ela não ia ganhar nada se continuar a forçar e acabar ferindo a alma do Prota. Nisso, o Prota perguntou caso ele recusasse. Ela então respondeu bem calmamente que iria simplesmente matá-lo e encontrar outra alma. E o Prota respondeu que tinha um desejo. Nisso, a mulher espírita ali começou a ficar totalmente feliz. Caso ele quisesse dinheiro, mulher, um membro da família que queria se vingar, ela faria tudo por ele. Então ela queria saber qual era o seu verdadeiro desejo. Tu virás minha subordinada. E o Prota declarou que o seu desejo é que ela calasse a boca e se tornasse a sua familiar. Sabia, cara, muito. Sou gênio, não tem como. Mas o moleque é muito brabo. Eu gostei desse protagonista aqui, hein? Bom, faz... Não é tão difícil chegar a essa conclusão, não consegui chegar. Faz sentido, né? Já que ele vai fazer bastante coisa daqui pra frente. Ah, e eu tô falando isso porque essa história se passa antes do culto demoníaco celestial do Nano Machine, tá? Pra quem não sabe. Oi! Desgraça. Que isso? Eu já tava pensando em ver Nano Machine aqui no canal, já que é um manhwa muito bacana, que todo mundo curte. É um manhwa que eu posso ver do Rafoso, já que infelizmente o Rafoso parou. Mas que isso? O cara simplesmente acessa do nada, do nada. Como assim? Sabe, esse molequinho de cabelo azul loucão da cabeça é o criador do culto demoníaco celestial, tá? Tá lá escrito na sinopse, que pra quem quiser ver. Mas voltando pra história, a o espírito ali ficou totalmente louca, e já que o Prota não iria cooperar, ela iria causar um grande estrago. E de novo ela manda um monte de sangue no Prota, só que dessa vez foi bastante mesmo, tanto que ele ficou mergulhado em um mar de sangue. E ela perguntou como o Prota seria capaz de resistir à dor, conforme a sua carne rasga, seus ossos são quebrados e seu corpo é totalmente destruído. E ela já nem tava ligando tanto, mesmo que sua alma seja um pouco danificada, ainda seria bom para ela. E já do lado do Prota ele estava pensando, esse gosto é muito mais vermelho que uma cereja, muito... eu nunca tinha provado sangue, será que vai ficar viciado, alguma coisa viscoso, assim? Mais grosso e sujo, com gosto metálico. Todos os meus sentidos, meu tato, minha visão, meu paladar, me dizem que isso é sangue. Entretanto, ainda é diferente. A quantidade de sangue que eu provei quando fui chamado de demônio assassino da foice, qual era o gosto de sangue nessa época? O temor da vida, o já tinha provado. E a dor. Isso é o que significa
justifica estar vivo. Contudo, o que eu sinto agora é apenas a morte. Então, isso é tudo uma mera ilusão. E do nada, um grande brilho começou a sair do Prota. E tudo ao seu redor começou a se quebrar em vários estilhaços. É isso? E até mesmo aquela espírito mulher. Opa, sai, acabou. Não mostra nada demais, senão o canal vai ser desmonetizado. Parou. Lá foi jogado pra longe, mas ela ficou extremamente surpresa, pois no fim o Prota conseguiu se libertar. E a espírito mulher ali, pra ver se o Prota realmente conseguiu sair da sua ilusão, do nada invocou um tipo eu falei que parecia uma borboleta, eu cravei tudo de graça. De borboleta de sangue e jogou em direção ao Prota, né? E mesmo ela arrancando quase um pedaço do rosto dele, ele simplesmente ficou imóvel. E a mulher espírito ali percebeu que o Prota estava na liberdade de sentidos. E nada mais é um feitiço taoísta que anula os próprios sentidos, que permite ao usuário escapar de todas as alucinações que enganam os 5 sentidos. Bom, é fácil falar, né? Mas fazer. E outra, esse ato de anular a realidade é difícil até para mestres taoístas de primeira linha. Aí ela tava se perguntando como aquela criança, que nem era um mestre taoísta, poderia fazer aquilo. Ou por que diabos ele nasceu com tantas qualidades de um mestre taoísta. Só que psicopatia, basicamente. Do lado do Prota, ele simplesmente começou a rir da cara dela. E a mulher ali não gostou muito não, dizendo que não era bom ele ficar rindo, pois ele não tinha vencido ela escapando da sua ilusão. Mas o Prota não estava rindo. Mas já tá 0-0. É melhor do que tá menos de 1, que é como tava antes. Por causa disso, ele apenas teve uma ideia engraçada. E do nada ele puxou aquele livro estranho com pele de humano, o que assustou bastante aquela mulher. E o motivo era que, de acordo com o livro original da escola Yin Yang, quanto mais antiga é uma monstruosidade, maior é a chance dela residir em um receptáculo e estar conectada a ele. Então, pra quem não entendeu, aquele tipo livro de pele ali é o receptáculo dela. Agora eu queria te perguntar por que diabos ele começou a comer aquela casca nojenta de livro. Capa, eu falei errado. Mas é tão nojenta que eu até me perdi aqui. E pelo jeito tava dando certo, porque doeu bastante no espírito. E a mulher estava muito chocada, não por ela ter tomado dano, mas sim porque ninguém nunca foi capaz de danificar diretamente aquele livro, pois ele é rico em Ki monstruoso. Daí entrava a razão dos porquê os mestres taoístas de primeira linha foram capazes apenas de selá-lo. E agora, o porquê que o Prota conseguiu comer aquele livro, ninguém sabe. E pra acabar com isso, a mulher ali simplesmente jogou o Prota na parede e declarou para ele tentar dizer se aquilo ali também era uma alucinação. E ela não iria mais mostrar piedade a ele e não precisava mais da sua alma, pois ele havia descartado sua gentileza. Só que o Prota ainda se manteve firme, dizendo que aquilo era bem estranho, pois ela só precisava pegar aquele livro de pele humana e jogar bem para longe dele. Então, por que ela não fez isso? Ou era como ele havia pensado: ela não pode tocar no livro. Então... Senão volta lá pra dentro. É tipo a lâmpada do Aladim, o bicho tá lá dentro e só consegue sair quando alguém o invoca. É tipo isso? Nesse caso, ele poderia tomar alguma medida. E o Prota simplesmente começou a engolir a capa do livro. Só que a tiazinha ali não queria muito que ele fizesse isso. Então o Prota começou a sentir que o sangue do seu corpo estava se rebelando dentro dele. Era quase como se ele estivesse voltando ao contrário. E pelo rosto de desesperada dela ali, parecia que ele estava fazendo algo que não deveria fazer. E a sensação do seu corpo era quase como se ele tivesse comido a sua primeira erva venenosa. Porém, o que ele mais sente do que a dor é a imensa fúria daquele espírito rancoroso à sua frente. E parecia... agora tá conectando a alma. Será que é isso? Já que tá com parte da alma dentro dele, agora as almas estão conectadas? Ela estava tão desesperada e tão rancorosa quanto o Prota. Então, significava que ela estava atrás de alguma vingança. É justo nesse momento, o Prota engoliu a capa, ou um pedaço dela. E de repente, ele foi levado para um outro local bem estranho, onde tinha vários e vários corpos, mergulhados em um rio de sangue sem fim. E diante dele estava uma cena bem peculiar. Parecia que era a história dela. Aquela mulher, ou melhor, aquele espírito azul. E ela parecia estar preparando-se para uma batalha. E o oponente dela era aquele carinha no trono. E apesar do Prota não conseguir ouvir o que ela disse, ele certamente pôde sentir a sua profunda raiva. Afinal, estava tampada em seu rosto. Mas eis a pergunta: por que ela tá com tanta raiva? E quem seria essa pessoa? Pois, pelo que parecia, ele tinha feito bastante coisa com ela. E mesmo que ela avançasse com todas as suas forças, no final, ela perdeu apenas com um golpe. Oxi!
É Black Clover agora? E pra piorar, o seu Não vou contar quem é que é porque é muito spoiler, mas já é uma personagem de Black Clover aí. sangue foi Quem sabe, retirado sabe. de si. É assim, ela foi jogada naquele mar de sangue. E várias pessoas, com rostos É ao outro qual espírito. não podemos ver, apareceram e começaram a tomar o local. Enquanto aquela mulher espírito ali estava jogada ao Caramba, chão. eu tenho uma teoria. Essa mulher aí é do mesmo culto que o cara que o Pratinha quer se vingar. Eu acho que é isso, porque eles têm o mesmo chapéu. No fim, todas aquelas pessoas estavam atrás de seu corpo. E com isso, ela simplesmente aceitou a sua morte. Nós Pô, mas eu cortei muito esse foreshadowing de um personagem importante para o futuro que tá sendo contado agora. Maneiro. não sabemos se isso foi realmente uma história dela, ou se isso não era apenas uma ilusão. Porém, parecia que foi dessa maneira que aquele livro foi criado. E justo nesse momento... Ah, então aquela pele é dela? Esse velho aqui é ela? Rapaz. Porém, parecia que foi dessa maneira que aquele livro foi criado. E justo nesse momento, o Prota acordou. Ou melhor, foi levado para a realidade. E a mulher espírito tava gritando pra uma pega. E o Prota queria entender o porquê, né? E dele tava saindo um fio vermelho estranho. E a mulher espírito foram tava assustada porque conectados. no fim, ela se tornou uma familiar dele. Pô, e o Prota Sério? tava bem feliz, né? Pensei que tinha uma conexão da alma, ia ser tipo. Vou referenciar, obviamente, de novo. Black Clover, já é a terceira vez que eu falo, mas é um ótimo exemplo. É tipo. Pensei que ia ser algo tipo Lieb e o Asta, que eles têm uma conexão diferente de todos os demônios. Eles não fizeram um contrato de obrigação, eles viraram amigos. Seria alguma coisa diferente do habitual, não seria uma amizade. Eu acho que seria exatamente o contrário. Em vez de ser um amigo, como acho que são todos os espíritos com os seus portadores, nesta aqui seria o contrário. Seria uma coisa obrigada, que nenhum dos caras. Nenhum não, o Prata quer. Mas eles não fizeram nenhum contrato em si. Foi uma coisa de junção de alma. Pensei que iria ser algo assim. Mas não. Interessante. Porque agora ele tinha um espírito azul ao seu lado. Meio roteiro, porque o Prata não sabia de nada, só foi inventando e deu tudo certo. Mas enfim. Só que do nada, a mulher espírito simplesmente atacou o Prota, dizendo para ele libertá-la. Mas no mesmo local ao qual ela apertou o Prota, ela começou a sentir a mesma que dor. maneiro! Que era óbvio, né? A conexão de alma tá feita, sabia? Já que um espírito familiar sente a mesma dor que o dono. Nisso, o Prota lembrou do monge Vixe, isso aí não é bom não. Mas é igual Jojo, né? demoníaco, questionando onde ele tava. E ele tava lá fora, junto com o Gohan, cabisbaixo. E se virando para a mulher fantasma ali, o Prota comentou que, dali em diante, eles estariam juntos, então eles deveriam ao menos se apresentar, né? E o Prota se apresentou Oh, mudou rápido, caramba! como Mo Gyeong-gyeon e perguntou como deveria chamá-la. Só que a mulher não respondeu, né? E já que ela não respondeu, o Prota ia chamar de qualquer jeito. E simplesmente apelidou ela de Rola Bosta Vermelha. Que não... Pô, tinha Brabuleta, ia ser muito mais maneiro. Brabuleta de chamas vermelhas, alguma coisa assim, pô. Foi alguma maneiro, mas pra que bosta Bem, vermelha? óbvio que ela não aceitou, né? Ficou muito chateada. E eu acho que esse era o intuito do Prota. Nisso, o Prota perguntou se ela não queria que ele chamasse assim, ela deveria se apresentar, né? Só que ela ainda se recusava a contar o seu nome para um mortal estúpido. É familiar dela agora, só aceita que é melhor. Prota começou a pensar em um nome um pouco mais sério. E já que ela era um espírito azul, só batizou ela de Espírito Azul. E olha a cara do infeliz aí que, nossa... Porra, ela tem uma qualidade toda vermelha, ela tá vestida de vermelha e tu chama ela de azul, a cor análoga ao vermelho. Tu é louco. Deu o nome do melhor coisa, tá parecendo Adão e Eva quando deu os nomes pros animais. Bom, e pelo menos dessa vez não encheu o saco, né? E o Prota notou que ela era bem egocêntrica, então não poderia domá-la com violência ou algo assim. Então ele deveria convencê-la lentamente. E voltando-se para aquele livro velho, feio e fedido ali, o Prota perguntou para o Espírito Azul se ele sabia o que era aquilo. Só que o Espírito Azul falou que não conhecia esse nome. E ela simplesmente respondeu que não sabia e não deveria perguntar nada com ele e tinha raiva de quem sabia. É justo no momento... Mas é aqui que nós terminamos. Mas lá maneiro, curti este arco da parada toda de... Arco não, tu curtiu o início da obra. Não passámos por nenhum arco, passámos por alguns arcos, mas é mais o arco de construção, de conhecermos onde é que estamos, de entendermos a proposta, ter o choque inicial de entender os conceitos da obra. Maneiro! E o plot twist no final de simplesmente ser a mesma obra que Nanomachine, mesma obra não, mas o mesmo universo. Muito bacana, curti demais. O que é que tu curtiste? Fala aí pra mim. É isso aí. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.